Você sabe que os trens magnéticos de alta velocidade, a pasta de dente, o tratamento de água, os painéis solares, tomógrafos e turbinas de aviões têm em comum? São exemplos da utilização final dos produtos da Alcoa Poços de Caldas. Na fábrica são produzidos aluminas e hidratos, tarugos e lingotes de ligas a partir do alumínio e sucata, e o pó de alumínio, única unidade da Alcoa no mundo a fabricar este importante produto. Alcoa, transformando potencial em progresso verdadeiro. Olá, boa tarde! Voltamos agora com o Flipossos, o festival que tem patrocínio da Alcoa, através da Lei de Incentivo à Cultura, e é uma realização da GSC Eventos, da Secretaria Especial de Cultura e do Ministério do Turismo. E o pessoal de casa está preparado para uma das mesas mais aguardadas de 2022. Sim, a mesa Vygotsky Incógnito, Literatura, Teatro, Dança e Artes Plásticas. É baseado no livro Liev Vygotsky, Escritos sobre Arte. Um dos fundadores da psicologia histórico-cultural, o soviético Vygotsky, tem seus textos sobre arte reunidos e traduzidos pela primeira vez no Brasil e lançados hoje, aqui no Flipossos Virtual. Ó, cara. Eu tenho o meu aqui. E ele pode ser encontrado no www.editoramiriveja.com. Daqui a pouco eu passo aqui, tá? O site direitinho para vocês. Então, este livro preenche uma lacuna na biografia do autor e contempla dois universos, o da ciência e o das artes. E traz uma série de resenhas críticas do psicólogo soviético. O livro é resultado de um trabalho desenvolvido ao longo de uma década pela pesquisadora vygotskiniana e tradutora brasileira Priscila Marques. Agora, preparem-se para a biografia da Priscila Marques. É professora do curso de russo da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutora em Literatura e Cultura Russa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. É psicóloga formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É também tradutora de textos literários e não literários russos, entre eles Uma História Desagradável e partes de contos reunidos de Dostoiévski, artigos de escritos da Revolução, organizado também por Bruno Gomide. Ela conversa agora com Gisele Toassa, que é escritora, pesquisadora e professora da Universidade Federal de Goiás. Integra o grupo de estudos e pesquisas Vershina. Depois vocês me corrijam se eu estiver errada. Fundamentos da psicologia vygotskiniana, sendo que sua produção versa principalmente sobre a obra também de Vygotsky, incluindo estudos sobre o desenvolvimento humano e psicologia. E para compor essa maravilhosa mesa, eu chamo ninguém menos do que João Correia Filho, que é editor da recém-fundada editora Miri Veja. Jornalista com especialização em jornalismo literário, com passagens por revistas no Brasil e no exterior, entre elas National Geographic, Caminhos da Terra, Horizonte Geográfico, Cult, Entre Livros e Língua Portuguesa. É autor de Lisboa em Pessoa, A Luz de Paris, São Paulo Literalmente e Buenos Aires, livro aberto, que inauguram um novo estilo de livros de viagem. Fiquei interessada nesse, viu? Como editor, lança seu primeiro livro, Liev Vygotsky, Escritos sobre Arte, hoje nesse espaço. Que mesa de peso, hein, João? Por favor, sejam bem-vindos à mesa de vocês. E a Carol vai fazer as libras, ok? Até daqui a pouco. Até mais. Estava me sentindo meio constrangido depois da mini bio aí da Priscila, mas no meu também, né? Bom, gente, está todo mundo me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Tudo ok? Sim? Bom, queria primeiro agradecer a Gisele Correia, da GSC Eventos, que sempre muito generosa, tem me chamado para participar da Flipossos. Acho que eu já tive na Flipossos umas 3 ou 4 vezes, sempre muito bem recebido, e agora voltando aqui para a Flipossos Virtual, prazer enorme. Agradecer todas que estão assistindo a gente, e principalmente Priscila, minha parceira aí de produção de livros, já é o nosso segundo livro juntos,
uma pessoa muito generosa, uma profissional muito competente, tem sido um prazer trabalhar com ela, e acho que hoje essa 1 hora que a gente vai ter aqui vai ser muito pouco, porque elas têm muito para falar. E a Gisele Toassa, que tem um trabalho de pesquisa bem, como que se diz? Um grande trabalho de pesquisa em cima do Vygotsky, psicóloga e escritora, e eu já tive o prazer de editar um livro dela, e então, assim, estou me sentindo bem entre amigos aqui, pessoas que são amantes da literatura. Espero que quem está nos assistindo se delicie tanto quanto a gente, que vai ser um papo muito bom. Bom, para a gente não perder tempo, né? Temos 1 hora e pouquinho aí para falar sobre esse tal de Vygotsky incógnito, né? Que está menos incógnito agora, felizmente. Eu queria começar fazendo uma pergunta até básica, de certa forma, pedindo para a Priscila explicar um pouco como foi esse trabalho de pesquisa. Ela teve em várias bibliotecas, arquivos de trabalhos arquivos do Vygotsky, né? E fotografou revistas, jornais. Então, eu queria que ela contasse. Eu sei que é um trabalho longo, queria que ela contasse um pouco para a gente como que começa essa história de reunir esses textos. O livro, que está aqui, né? Lindão, maravilhoso. São mais de 60 textos, né, de literatura, artes plásticas, dança e teatro. A gente vai falar mais do livro, obviamente, mas queria começar com a Priscila contando para a gente como que se deu essa pesquisa. E depois a gente coloca a Gisele na conversa também. Bem-vinda, Priscila. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Sim, tudo certinho. Legal. Obrigada, João, pela apresentação e pelo convite, pela oportunidade de estar nessa feira. Diferentemente do João, é a minha primeira vez na Flipos. Mesmo que virtual, eu espero um dia que seja presencial, que eu esteja aí presencialmente, mas já é uma felicidade poder participar esse ano. E com esse livro que é muito especial para mim, o João está me pedindo para contar essa história. A gente, na academia, fica meio acostumado a resumir 10 anos de pesquisa e de vida em 20 minutos nos congressos, né, Gisele? É uma habilidade que a gente tem que desenvolver mesmo, assim, na marra. Às vezes não dá certo, mas eu vou tentar. A própria Minibio já diz um pouco como é que foi esse percurso, né? Eu me formei, de fato, em psicologia, que foi onde eu travei contato com o Vygotsky pela primeira vez, e, como de costume, com o Vygotsky muito um teórico do desenvolvimento humano, da aprendizagem. Era basicamente um autor que a gente estudava na psicologia escolar, pelo menos foi assim no meu curso, mas aconteceu de eu fazer um TCC em que eu me debrucei sobre psicologia da arte, justamente, né? E que já não é embora o Vygotsky seja um autor bastante conhecido e estudado no Brasil, bastante mesmo, assim, muitos grupos de pesquisadores, professores, alunos, mestrandos, doutorandos, não... Essa fatia, assim, da produção dele não é a mais privilegiada, por um motivo, acho que é ok também, né? Ele é realmente um grande pensador do desenvolvimento e da aprendizagem. Mas foi por esse filão que eu me atraí, e aí, quando eu fui fazer o meu trabalho, quando eu levei isso para pós-graduação, eu acabei migrando para as letras mesmo, assim, porque foi, naquele momento, o lugar que me acolheu mais diretamente, sem grandes concessões de cortes, e, enfim, era o projeto do jeito que ele existia, ele foi acolhido 100%, eu não precisei ceder nada em relação aos interlocutores e ao tipo de trabalho que eu estava fazendo. E isso aconteceu nesse programa de pós-graduação em Literatura e Cultura Russa da Faculdade de Letras da USP. É um programa bastante importante e para a história da recepção da literatura russa no Brasil, né, porque foi o programa fundado pelo Boris Schneiderman, de onde saiu e tem saído muitos tradutores de russo, né? Então, provavelmente, se você lê literatura russa hoje, edições a partir de 2010 ou deste século, digamos, você certamente já leu algum tradutor que saiu desse programa de pós. Eu pertenço a um grupo bastante grande de pessoas, de uma geração de tradutores que tem se formado lá, vindos depois, claro, de
Boris Schneiderman, de Paulo Bezerra, que é aqui do Rio, a Aurora Bernardini, que também é professora lá. E lá eu tive a chance e um pouco a obrigação de estudar russo, né? Porque, afinal de contas, eu tinha entrado nesse programa. Não era propriamente uma obrigação, porque o mestrado não me obrigava, mas me pareceu que não faria sentido estar ali e não fazer um mergulho realmente assim, vertical na literatura e na cultura, uma vez que eu ia ter um título nessa área, né? E foi assim que eu entrei em contato com a língua e que eu, enfim, trabalhando com Psicologia Dática, era um livro que já estava traduzido para o português, né? Mas nessa pesquisa que veio à tona para mim a história de que o Vygotsky tinha muitos outros escritos sobre arte, né? E aí o trabalho do doutorado foi justamente, e do pós-doc foi justamente encontrar esse material e traduzir, no final de contas, porque aí já nessa altura eu já tinha uma certa rodagem com a língua e já estava me aventurando na tradução. E aí foi assim, foi esse trabalho que realmente durou 10 anos, foi entre o ingresso no mestrado, no doutorado, que foi em 2010, até 2018, não, até 2020 mesmo, né, que foi quando eu terminei o pós-doc, eu tive metida nessa tarefa de recolher, organizar cronologicamente, entender o que o Vygotsky fez. Para minha sorte, esse trabalho envolveu uma caça em bibliotecas, e não exatamente no arquivo da família, porque esse é um assunto um pouco não exatamente fácil, assim, a família não era tão acessível, agora deve estar ainda mais difícil, porque a neta do Vygotsky faleceu, né, no ano passado, eu acho. Então, eu não precisei, porque esse material que eu levantei foi um material publicado em revistas, em jornais mesmo, né, na imprensa, né, Vygotsky era jornalista cultural como o João. E aí, então eu pude encontrar essas coisas, né, não eram coisas muito acessíveis, muito óbvias, assim, porque são jornais de 100 anos, né, atrás, ou mais, né, mas foi basicamente isso, e compilar, organizar e comentar minimamente basicamente a história. Eu fiz isso principalmente em Moscou, contei com um arquivo público de São Petersburgo, e fiz um pós-doc na Alemanha. Na Alemanha eu encontrei coisa também, inclusive esse texto de artes plásticas eu recolhi ele na Alemanha. Mas na Alemanha eu fiz muito levantamento bibliográfico e fiz um estágio de pós-doc lá que foi muito legal também, porque era a busca por interlocutores desse material, né? A gente não tinha muita gente falando disso, até porque esse material estava enterrado, digamos assim, né? Ele não estava acessível, editado em russo, né? Ele só foi ser editado em russo em 2015, e nem todo ele foi editado em russo, né? Do que está nesse compilado que a gente fez, só os textos de teatro estão nesse livro que saiu na Rússia em 2015, que é o primeiro volume da obra completa. O resto foi caçando mesmo e, enfim, buscando gente para conversar sobre esse assunto. Tá, e você fotografou, né, esses jornais, né, Priscila? Foi isso, né? Ainda bem, assim, porque é o jeito, acho que, mais fácil de você pegar, sem ter que passar por aqueles serviços de biblioteca, né, de scan e tal, que às vezes são ou caros ou burocráticos ou demorados, às vezes a gente não tinha muito tempo. A última viagem que eu fiz para Moscou foi rápida também, então quando tinha essa chance de fotografar, eu fiz as fotos, nem todas elas. Nada profissional, né? Tudo bem caseiro. Mas deu para o gasto, assim, para o meu uso, que era o uso da pesquisa e da tradução. Sim, deu para o uso, inclusive, do livro. No livro tem algumas imagens que foram fotografadas pela Priscila. Até uma das imagens é muito interessante, que é de 1917, né? Um jornal, né, de 1917. Saudando o governo provisório, fevereiro de 17, né? Quer dizer, a Revolução de Fevereiro. Uhum. Sim. Isso é um aspecto que a gente pode conversar, que o primeiro texto do livro é de 1916, né, Priscila? Então, é um ano antes, né, da Revolução. Então, imagina como estava, né, a situação histórica, política na época. Bom, eu chamar a Gisele para a conversa aqui. A gente tem falado de dois aspectos importantes do livro. Um é esse ineditismo, né? Como disse a Priscila,
apenas os textos de teatro foram reeditados na Rússia, né? Então, a gente tem se gabado, de certa forma, de ser um livro que não existe em nenhum lugar do mundo, só em português. E um outro aspecto, que daí eu queria que a Gisele falasse um pouco para a gente, ela que estuda, é uma pesquisadora da obra e da vida do Vygotsky. Um outro aspecto é que esse livro preenche uma lacuna, né, para quem estuda o Vygotsky, né? Até então a gente tem praticamente o Vygotsky pensador da psicologia, né? E aí a gente tem agora um Vygotsky jornalista, como disse a própria Priscila, né? Um crítico de arte. Daí eu queria saber se a Gisele quer falar um pouco para a gente sobre isso, como que esse livro preenche essa lacuna da obra do Vygotsky, de forma geral, né, da pessoa Vygotsky, e para a psicologia, como que isso também pode contribuir. Não são textos de psicologia, né? Tem alguns textos né, tem 2 textos que são de psicologia da arte, mas não são textos que versam sobre psicologia. Mas eu que entendo um pouco de psicologia, porque sou casado com uma psicóloga, entendo assim, né? Não entendo psicologia, mas consigo fazer algumas breves leituras, consigo fazer umas pontezinhas, né, desse Vygotsky com o Vygotsky psicólogo. Mas sou aqui um leigo, queria ouvir da Gisele. Gisele, que leu o livro, a gente conversou um pouco sobre o livro, queria que ela falasse. Gisele, bem-vinda, viu? Um prazer ter você aqui. E fique à vontade. Oi, João. Oi, Priscila. Boa tarde. Gente, é uma grande satisfação para mim estar aqui, acompanhar a publicação desse livro que, sem dúvida, representa muito para todos os que vão ser apresentados, a meu ver, a um novo Vygotsky, né? E é um Vygotsky que vai, a meu ver, jogar pá de cal nas leituras cognitivistas, né? A gente já tem um movimento falando como pesquisadora da história da psicologia, principalmente, que é o meu lugar, um movimento de revisão de muitas teses históricas, né, de muitas ideias sobre a história do círculo de Vygotsky. Esse texto ele vai mostrar um pensador aí da cultura, né, no sentido mais amplo, que, a meu ver, desafia praticamente qualquer convencionalismo acadêmico, né? Eu tive uma enorme dificuldade de classificar esse pensador que está surgindo aqui. E que vai trazer, quer dizer, acho questionamentos, inclusive, quer dizer, como que um pensador tão completo no campo da cultura, né, ele se dirige, inclusive, para a psicologia. Esse movimento de transição, ele fica um pouco mais nebuloso, até, João. E eu diria que já mostra, e desafia também uma outra, eu não vou dizer que é uma ideia unânime, mas uma ideia que vinha crescendo nos últimos anos e que, inclusive, eu reproduzi. Acho que isso tem muito a ver com o significado, por exemplo, do Stanislavski para o teatro no Brasil, mas que o Vygotsky seria um stanislavskiano, por exemplo, no que trata a psicologia do artista, a psicologia da arte e do ator, que tem um texto, né, que a Priscila até traduziu também, que é o texto sobre a psicologia do ator, de 1932, em que ele basicamente comenta o Stanislavski. Então, essa percepção vinha crescendo. Não foi absolutamente isso que eu vi nesse livro, né, nessa tradução da Priscila. E um pensador que desafia tanto, quer dizer, a nossa compreensão, e inclusive convenções, apesar de ser, claro, um pensador marxista, mas eu diria que vai além mesmo, por exemplo, né, se a gente pegar os escritos sobre literatura do Trotsky, né, o Vygotsky se mostra, a meu ver, mais perceptivo, mais afiado, um pensador da cultura que vai além do Trotsky em muitos pontos, né? E a gente vê muito isso, quer dizer, do Vygotsky, as pessoas tentando encaixá-lo, né, no marxismo muito ortodoxo, ou mesmo o marxismo stalinista, ou de outras extrações, mas é um pensador muito próprio, né? Isso que vai emergir e que vai desafiar, eu diria, a psicologia, né, as artes e outros campos também, João, e tem um estilo, né, muito também, para mim, até um tanto quanto
inesperado, né? Mesmo que eu tenha lido também A Tragédia de Hamlet, que é um livro o que se supõe de 1916, anterior a esses escritos, a maioria desses escritos que a Priscila aí traduziu, mas com estilo quase que barroco, né? Não sei, até perguntar para vocês, quer dizer, mas uma quantidade de metáforas, né? Quase que absurda, algumas engraçadíssimas, né? Um pensador, quem leu a psicologia pedagógica já tinha um pouco contato direto com esse Vygotsky, mas esse novo Vygotsky que se apresenta aí, né? Faz um uso brilhante das metáforas, quase que oxímoros, muitas vezes, né? Como eu falei, um estilo quase que carregado, um estilo bastante carregado, e um crítico também extremamente exigente, né? Aí me lembrou um pouco Marx, né? O Marx acho que vai além em termos de acidez, né? Enfim, e tudo mais, mas o Vygotsky não está muito longe, não. Isso que eu pensei por enquanto, gente. Tá, legal. Quer acrescentar alguma coisa, Priscila? Eu queria fazer um comentário só do que a gente falou, porque acho que uma coisa interessante de apontar sobre esse recorte que a gente faz no livro é que ele cobre 10 anos do Vygotsky, né? O texto de Psicologia da Arte que está no final, ele é já de 20, não, mais até, né? Acho que ele é de 28, ou seja, 28. Mais de 10 anos, 12 anos a rigor mais, porque o texto do Dostoiévski, do antissemitismo, é ainda anterior. Quer dizer, é um recorte muito grande para uma biografia que foi muito curta, Sim. né? O Vygotsky morreu muito jovem. E a produção de psicologia dele está basicamente esmagada em 10 anos de vida, né? Assim, de 20... É isso mesmo, né? De 24, por ali, 25, a 34, que é quando ele falece. Então, quer dizer, a gente tem uma metade que a gente não conhecia da vida dele, né? Não é, do ponto de vista cronológico mesmo, não é pouca coisa. Isso quer dizer que esse Vygotsky também, ele não tem nada de homogêneo, assim, ele é bem variado, porque são 10 anos de produção intelectual, ele muda muito. Tem um grossão ali de textos de teatro que são de 22 e 23, então tem uma condensação ali de um ano que ele fez quase 60 críticas teatrais num jornal da cidade dele, mas tem esses outros textos que estão dispersos no tempo, e acho que a gente vê. Uma das coisas que me chamou muita atenção, por exemplo, é que esse texto de 16, que aparece que é a primeira resenha teatral que ele publica ainda em Moscou, ele já é bem diferente do Hamlet, e isso me deixou muito intrigada, porque o Hamlet a gente pensava como um paradigma de um jovem Vygotsky, né, que eu nem sei se ele é total, assim, até fiquei pensando que aquele Vygotsky do Hamlet pode ter sido muito influenciado pela formação de que ele recebeu em Chaniatsky, dos professores que ele teve em Chaniatsky, e que não era o quanto não tinha de outras vozes ali, que não era só a dele, especialmente nessa coisa do estilo, porque destoa muito, como a Gisele disse. Esse estilo das exclamações e das saídas metafísicas e místicas até que tem no Hamlet, ele some, assim, ele não se verifica em textos praticamente da mesma época. Né? Interessante. Queria voltar um pouco para a Gisele, só porque ela usou uma palavra que ela falou que fica mais nebuloso. Nesse sentido, pegando um pouco da Priscila, desse condensado, dessa variação de estilos e desse Vygotsky que se apresenta agora mais diverso, é nesse sentido que você diz que se torna mais difícil ainda, mais nebuloso, se pensar ele como um todo, Gisele? Você acha que é isso? Ou se a gente complicou, como diz a música do Tom Zé, eu estou te explicando para te confundir? É meio isso, talvez? Você acha que o livro faz isso? Estou te explicando para te confundir? Eu penso que deve mudar muita coisa, sim, João. Como eu falei, certas leituras vão começar a se tornar ainda mais insustentáveis. É uma leitura que é um Vygotsky intelectualista, um pensador da cognição, que é o caminho de onde ele nos veio, que é a princípio legítimo, claro, né? O caminho que vem ali Sim. Do Jaron Brunner, né? Psicólogos cognitivistas que fizeram
claro, muitos problemas de tradução, muitas distorções, mas foi assim que a gente primeiro conheceu o Vygotsky. Me parece que isso vai se tornar insustentável. Na defesa dele como um sócio interacionista, por exemplo, quer dizer, nesse sentido, eu sempre tive grandes dificuldades, e acho que a gente tem esse vício acadêmico, né, de procurar classificar e encaixar os autores, né? Vygotsky lembra muito Spinoza no que ele dizia de que a gente deve sempre usar a luz natural da razão. E ele é alguém que usa o tempo todo a luz natural da sua razão, e mais que isso, quer dizer, eu estava tentando traduzir isso aqui em algumas ideias, né? Mas a gente pode dizer que ele é um pensador emocional, quase, né? E alguém que, mesmo sendo extremamente racionalista, análises acuradas, minuciosas, quer dizer, quando ele vai fazer principalmente, né, o que predomina aí, que são as críticas teatrais, quer dizer, da atuação, do cenário, da própria peça, né, enquanto obras literárias e tudo mais, ele vai cobrar patos, né? Ele vai cobrar paixão, quer dizer, ele vai cobrar afeto, e ao mesmo tempo um crítico que tem uma paleta de afetos e de percepção de afetos incrível. Para quem estuda, eu sou apaixonada, né, por esse tema aí das emoções e na obra dele. Para quem estuda esse tema e está interessado nesse tema, né, dentro e fora da psicologia, sem dúvida vai ser uma grande contribuição. E vai confundir sim, João, penso que vamos ter algumas surpresas aí no comentário. Que ótimo. Eu adoro essa música. Eu adoro essa música do Tom Zé. Então, tem um outro aspecto do livro. Eu queria daí perguntar para a Priscila inicialmente, se a Gisele quiser complementar, que eu acho que é um aspecto que vem muito forte nesse livro. A Priscila fala disso na apresentação, e aliás, acho a apresentação da Priscila, para mim, é absurdo de bom, assim. Acho que ali tem muita coisa para se pensar, muita coisa para se aprender, mas ela toca num ponto importante, que é o Vygotsky judeu, a questão do judaísmo na biografia do Vygotsky, né? Assim, eu acredito que muita gente que até que estuda o Vygotsky talvez nem saiba que ele é judeu, ou que ele, né, essa carga que ele traz, né? O livro se inicia com ele fazendo uma crítica ferrenha ao Dostoiévski, né, ao antissemitismo do Dostoiévski, que é um texto enorme, incrível, assim. E a gente até discutiu isso, eu e a Priscila, até que ponto, né, a gente tocaria nesse tema na apresentação dela. Então, eu queria que ela falasse um pouco sobre isso, e se a Gisele quiser fazer algum complemento nesse sentido. Como vem essa questão do judaísmo, Priscila, na biografia, na obra do Vygotsky? Veio no próprio corpus, né? Assim, não foi algo que a gente foi cavar uma relação entre a obra e a identidade judaica dele, a origem judaica dele. Não, isso ele problematizou, ele escreveu sobre esses assuntos. Então, para mim, era incontornável falar disso, porque era um dos temas, né? Ele tem essa identidade, ela é... Bom, eu já disse isso outras vezes, ser judeu não era uma coisa que você fala assim, eu quero especialmente me identificar como judeu, faço questão de me identificar como judeu. Numa sociedade onde você é privado de muitas coisas por causa da sua identidade, você é marcado, estigmatizado, limitado nas suas possibilidades de vida e de realização pessoal, por ser quem você é, não é uma opção. Você, hoje eu quero ser menos judeu, não vou dar bola, vou fingir que eu não sou judeu. Ninguém podia fingir que não era judeu no final do século XIX na Rússia, porque o judeu não podia morar onde quisesse, não podia fazer a faculdade que quisesse, não podia exercer a profissão que ele quisesse. Então, não é nada... É claro que o Vygotsky, assim, se via às voltas com esse fato, né? E a gente até pouco tempo atrás sabia muito pouco sobre esse assunto. É uma questão curiosa, assim, vou dizer curiosa para não dizer outra palavra e julgar muito, mas assim, interessante, que a gente realmente ignorava esse fato, assim. Inclusive a própria biografia que foi escrita em parceria com a filha do Vygotsky não fala desse assunto. Isso era um não tema, assim.
Há motivos, na minha opinião, para isso acontecer, isso ter sido apagado, né? Mas de uns anos para cá, já depois de 2010, apareceu especialmente uma pesquisadora de Israel, Bella Kotick-Friedgut, que escreveu artigos, escreveu livros sobre isso, e foi, acho que, quem trouxe à baila pela primeira vez e quem mais escreveu sobre esse assunto, né? Me inspirei muito no trabalho dela, mas eu tive as minhas próprias fontes quando eu acessei esse texto, né, o texto do antissemitismo em Dostoiévski, é um texto que Vygotsky escreve, é um manuscrito não publicado que Vygotsky escreve em 12, 13, quando tinha 15 anos de idade. É a primeira coisa que basicamente a primeira coisa que se tem notícia. Depois do aparecimento dos cadernos de notas, a gente já não tem muita certeza. Provavelmente a gente não vai chegar no escrito inicial de Vygotsky, né, porque deve ter muita coisa perdida. Mas esse era considerado até então o primeiro texto de Vygotsky não publicado e tal. E que tem, surpreendentemente, toda uma forma de paper, assim, de ensaio, sabe? Ele é bem escrito, ele tem uma escrita coerente, bem desenvolvida, não tem nada de viagem ou de nem traços de inacabamento, na verdade. Não é um texto assim que você fala, nossa, tá cheio de buraco aqui porque ele não terminou, né? Ele não terminou aquele texto. Ao contrário, né? Ali, claramente, é uma questão de identidade, é uma questão literária e é uma questão de identidade, de identidade identitária mesmo, né? Ele se deparando com uma cultura que hostiliza a cultura dele, a origem dele, e ao mesmo tempo um mini dialético já com 14 anos, resgatando o potencial de alguma verdade, de alguma autenticidade dentro de todas as contradições que tinha a literatura de Dostoiévski nesse sentido, né? Algum potencial de uma semente de interesse para o próprio judeu. Então é um texto fantástico, assim. Mais para frente ele volta nesse assunto, isso já depois da Revolução. Antes disso ainda, ele escreve resenhas. Isso, acho que o livro é uma coisa muito legal que o livro mostra. O livro mostra 2 resenhas de um mesmo romance, o romance Petersburgo, de Andrei Belli. Sim. Ele escreveu 2 resenhas, uma resenha para um periódico judaico e uma resenha para um periódico não judaico. E aí a gente vê uma coisa que ele vai fazer sempre, que é muito bakhtinianamente, né, se a gente puder falar assim, meio anacrônico, mas olhando para o seu interlocutor e escrevendo de acordo com o seu interlocutor, né, escrevendo dialogicamente, pensando em quem vai ler ele, em que meio que ele está escrevendo, né. Para o interlocutor judeu, ele escreve problematizando a obra, não é que ele parte da obra para viajar na maionese, quer dizer, para falar de um assunto sociológico, religioso, né? Ele amarra a discussão estética nessa discussão identitária. E um texto que não está voltado para esse público, que já não passa por isso, que simplesmente não passa por isso. Então é bem interessante ver que ele, ao mesmo tempo, também não ficou... Hoje em dia se fala muito em relação ao movimento negro, né? Primeiro, de colocar negros para falarem, né? Para escreverem, para publicar, escrever e dar visibilidade. Mas também de muitos negros falarem, eu não falo só sobre racismo, né? Sou economista, eu sou advogado, eu falo da minha área de especialidade. Então, o Vygotsky, ele ao mesmo tempo, então, ele não fala só do ponto de vista da identidade dele, mas ele fala como um crítico mesmo, alguém que leu e consegue entender aquilo do ponto de vista literário, estético, a despeito, quer dizer, não necessariamente passando por esse assunto da identidade. Mais para frente ele tem uns textos sobre teatro, né? Existiam um capítulo muito interessante da cultura russa do início do século XX, o teatro judaico, né? Ele sofre um boom logo depois da Revolução, criam-se 2 grandes teatros, um de língua hebraica, um de língua ídish, em Moscou, e eles são, assim, grandes revolucionários da arte cênica, né? E ao mesmo tempo trabalhando em colaboração com os grandes artistas da época. O Chagall era um artista que pintava cenários para esse teatro. Um dos maiores atores da época, Mihoels, era ator dessa companhia, da companhia de teatro Yiddish, né?
E havia outras companhias na Rússia, e essas companhias, que não eram as grandes estrelas, se apresentaram na cidade onde Vygotsky vivia, e onde ele não nasceu, mas onde ele passou a infância e o início da adolescência, que é Gomel, em Belarus, e aí ele resenha essas apresentações. Ali, ele fala realmente do ponto de vista da cultura, né, tipo, como que o judeu, como que essas companhias elas atualizam o legado clássico da literatura dramática judaica, né? Como é que é, sem ficar caricato, porque não fica aquela coisa espetáculo. Ele critica, por exemplo, forçar o sotaque, né? Ele fala assim, você vai montar Schiller, você por acaso finge um sotaque alemão, porque é Schiller? Você não vai fazer isso então, muito sofisticado também, né, tentando tirar esse ranço meio caricato, meio estereotipado, né, e fazendo a cultura judaica, esperando que a cultura judaica se alavanque junto com o resto da cultura, como estava se alavancando, né, nos primeiros anos após a Revolução Russa, né. Então foi um tema muito legal, assim, de observar como ele se posicionava enquanto cidadão mesmo, né, enquanto pensador, enquanto cidadão, enquanto membro da sociedade, assim, que luta pelo direito de uma cultura existir, de se desenvolver, de se atualizar, digamos assim, né, se revolucionar também, como a sociedade estava se revolucionando. Agora, um fato que também dá para notar no texto é que, nesse texto, e se a gente pegar a biografia do Vygotsky como um todo, é que esse tema míngua, assim, e é isso que eu atribuo, só para não deixar no ar o que eu disse lá atrás, né? Por que a filha não fala do judaísmo na biografia? Porque, de fato, esse tema, na fase mais madura ou mais tardia da obra dele, especialmente na fase propriamente psicológica, esse é um tema que não se coloca, de fato. E aí eu acho que, por isso, o Vygotsky faz parte também de uma origem judaica muito cosmopolita, assimilada e que pretendia se assimilar, né? O pai dele era uma pessoa importante em Gomel, e ele não se via como assim, a nossa cultura, a gente preserva só a nossa cultura, a cultura russa é outra cultura e a gente não tem nada a ver com isso. Ao contrário, a gente lê os russos, a gente lê os europeus, a gente lê tudo porque somos judeus ilustrados e que transita, né? Tem um ditado que eles usavam que era judeu em casa e não sei o que, na rua, cidadão do mundo fora de casa, né? Você não é, no espaço público, você não necessariamente vai precisar mostrar a sua carteirinha de judeu o tempo todo, né? Que ótimo. Nossa, eu imagino quanto isso foi importante para ele, né? Ter em casa essa visão, né? Mas acrescento aqui que, lendo esse texto dele, do Dostoiévski, com 15 anos, dá até raiva, né? Eu, como jornalista, me dá até raiva, porque é incrível, assim, né? Como que ele consegue, nessa idade, ter esse texto, né? Trazer essas reflexões, né? Coragem até também, né? De essa peitar coragem, isso, exatamente. Lendo aquele Como Ler os Russos, ele diz que essa questão do judaísmo no Dostoiévski sempre foi empurrado para baixo do tapete no Brasil, né? Então, assim, não se fala do antissemitismo do Dostoiévski no Brasil. É meio algo, né, meio empurradinho ali por baixo do tapete. Não sei se hoje já se fala, mas ficou um tempo meio deixado de lado, né? Eu até brinquei esses dias com um amigo falando sobre isso. É um pouco como a gente deixa de lado a homossexualidade no Grande Sertão Veredas, né? A análise do Grande Sertão Veredas a partir da homossexualidade, eu até hoje ouvi só uma pessoa falar sobre isso, que foi o Décio Pinhatari. Mas, bom, não vamos para o Grande Sertão Veredas. Queria saber da Gisele se ela quer acrescentar algo nesse sentido. Se não quiser, eu já vou emendar outra coisa já para ela. Para facilitar, talvez, você acha que tinha essa lacuna, né, do Vygotsky judeu? Isso contribui ou fica nebuloso de alguma forma? Como que você vê a vinda tão forte desse Vygotsky judeu, Gisele? Eu concordo, João, com o movimento que a Priscila comentou. E isso me lembra, né, de novo aqui,
o Marx e os escritos dele sobre a questão judaica. Quando Marx disse que não era necessário emancipar os judeus, vamos dizer assim, para viverem seu judaísmo, mas sim emancipar a própria necessidade do judaísmo entre os judeus, quer dizer, a necessidade da religião entre os judeus. Né? E nesse escrito que ele fala da religião como ópio do povo e tudo mais, eu vejo Vygotsky nesse processo, junto com todos os judeus que também, de alguma maneira, aderiram. Né? A Revolução foi uma massa muito grande, né? A gente está mais acostumado a lembrar do Trotsky, do Zinoviev, né? De outros, o próprio Eisenstein também, que vão abraçar, né? Essa cultura da ilustração, né? Do esclarecimento das massas, tanto que o Ministério da Educação, de fato, se chamava Ministério do Esclarecimento, né? E é nesse sentido, então, que eu vejo uma problemática que é bastante forte, né, que é significativa, né? Eu não diria que ela tem uma grande proporção nesses primeiros escritos, mas ela é significativa, que vai minguando com o passar do tempo. Mas, sem dúvida, para quem estuda aí o teatro judaico e a cultura judaica, vai ser uma contribuição extremamente interessante. Tá. Vou emendar aqui já, Gisele. Você é escritora, eu queria saber, de alguma forma, esses textos do Vygotsky contribuem, mexem com você, eles te acrescentaram algo, ou talvez essa distância, né, que ele está falando de escritores russos, e não sei se isso talvez há uma distância para você nesse sentido, mas você, como escritora, você se identifica com algum texto, ou com o que ele traz de crítica literária ali? Tem algo assim que te tocou nesse sentido? Porque ele é um crítico ferrenho, né? Ele não deixa passar nada, né? Impressionante, assim. João, tem esse elemento, acho que humorístico. Num dado ponto do livro, eu pensei, nossa, esse é o crítico que corre o risco de apanhar dos artistas na saída do teatro, assim, né? Em alguns momentos, e enfim. E é muito interessante como ele se utiliza de uma imaginação dialética, eu diria, João. Eu tenho pensado muito nisso nesses últimos tempos. O Adorno, na Mínima Muralha, por exemplo, né, e os escritos do Benjamin, em geral, são muito lembrados como esses autores como autores que deram um caráter ensaístico, aforístico, né, para um pensamento dialético. Eu diria que o Vygotsky ele rivaliza em termos de escrita com esses dois. Aí, nesse sentido, também um texto sempre interessante. Eu acho, como escritora amadora, né, extremamente iniciante, aí ele nos educa muito para utilizar o elemento surpresa. Né? Quer dizer, ele está indo na direção, de repente, daquela quebra, né? Surge uma metáfora, alguma coisa, e quer dizer, como ele consegue perceber uma determinada obra, né? Fazer a crítica de uma determinada obra em suas sutilezas, né? A coisas, quer dizer, nunca, tipo, isso é execrável, isso é horrível, isso é maravilhoso, né? Mas sempre, quer dizer, trazer, como eu falei, essa paleta afetiva, né? Quase essa profusão linguística, né? Vamos dizer, essa variedade aí de ideias sobre as obras que ele está analisando. Então, sem dúvida, acho que todos os escritores aí, inclusive quem tenta fazer, quer dizer, a psicologia e a ciência de modo geral se encontrarem com a arte, com a literatura, né? Que em geral a gente enxerga muito a psicanálise nesse encontro, né? E agora, quer dizer, esses escritos, eles mostram, inclusive, o quão mais ele conhecia do que aquilo que já está num texto mais popular, que é a psicologia da arte, né? Acho que quem tiver interesse, de modo geral, nas artes, vai gostar muito também dos textos em que ele fala sobre outras artes, né? O texto sobre as artes, o Mikovsky, né? O artista gráfico,
os textos sobre balé, né? Que esse texto sobre a Geltzer, aqui, por exemplo, também para quem estuda psicologia vai ser extremamente interessante, né? A Priscila já publicou aí um artigo fantástico sobre o jogo dos sentidos. Tem algumas, o que eu percebo, assim, que esses conceitos da psicologia, eles estão dispersos, talvez, no livro, né? E tem os 2 últimos ensaios também que fazem um bom resumo da concepção deles sobre psicologia da arte, que é um material didático, inclusive, extremamente interessante. Mas eu acho que você devia responder essa pergunta também, João. Não, eu não me coloque na fogueira. Não, Verdade, como jornalista cultural. A gente trocou não. muita impressão, né, João, sobre essa Eu coisa do vou. estilo. Sim, eu vou aproveitar então essa que você jogou para mim e vou devolver com uma pergunta também. Para mim, como jornalista e como alguém que gosta muito de literatura, alguns textos chamaram muito minha atenção, né? Eu acho que o texto do Dostoiévski, assim, começar o livro com esse texto para mim foi uma cacetada, assim, que é impressionante. A resenha que ele faz do 10 dias que abalaram o mundo, daí por conta desse texto do Vygotsky eu fui reler o 10 dias que abalaram o mundo, porque eu fiquei pensando em tudo isso. Tem um texto que ele fala de teatro infantil que eu acho de uma delicadeza assim linda. Tem uma série de textinhos também que ele fala meio dele mesmo como jornalista. Tem muitos textos assim que me chamaram a atenção, que me emocionaram, assim, como jornalista e como alguém que gosta de literatura. Os textos, o texto de artes plásticas também eu achei assim, gostei, achei que ele pontuou umas questões muito importantes, tal. E o pouquinho que eu sei a mais do Vygotsky, como você disse, tem coisas da psicologia, da dialética, tal, que estão dispersos e às vezes me davam uns relampejos lendo. Mas daí eu estou dizendo isso para perguntar para vocês duas, que textos desse livro que tocaram mais vocês mesmo, assim, que textos que você leu e falou, poxa vida, isso aqui me diz muito. Vamos começar pela Priscila, daí a gente volta para você, Gisele. Não, a Priscila é meio suspeita, né? Porque ela deve gostar de muitos, mas mesmo assim, por favor, responda, porque ele fala de muitos textos, ele fala de muitas peças, ele fala de muito tudo, né? Então, mas eu tenho certeza que algum te pegou lá no fundinho. A gente poderia, usando muitos critérios diferentes, eu poderia escolher muitos textos diferentes, dependendo de como que motivo eu me levasse a escolher, né? Eu vou... primeiro, eu queria dizer uma coisa, até antes de responder isso, que é o seguinte, eu venho desse programa de pós que a gente trabalha com literatura fundamentalmente. É um programa de literatura e cultura russa, mas 90% das pessoas traduzia literatura, e algumas pessoas que são de outro planeta traduziam poesia também, traduzem poesia. Mas esses são seres ultra de superpoderes e tal. E aí eu sempre achei assim, meu Deus, superpoderes, eu estou muito longe disso, literatura muito difícil, não vou conseguir traduzir literatura. Que bom que o meu objeto é teórico. E aí eu só queria dizer, em primeiro lugar, que a minha experiência foi de quebrar a cara feio, assim, quando eu pegar os textos do Vygotsky, eles não tinham nada de fáceis e caretas por coisas que já foram ditas aqui na mesa, né? São textos de muitas imagens, de muitas referências, falando de gente que a gente não faz ideia quem seja, às vezes, né? Figuras muito obscuras da cultura local de 100 anos atrás. Então, assim, deu muito mais trabalho do que eu sinceramente estava achando que eu estava procurando um atalho na minha vida, na minha carreira acadêmica, assim, uma coisa de menos esforço, que nem a lei do menor esforço que o Vygotsky fala na psicologia da arte. Eu caí na lei do maior esforço, não teve jeito, assim. Eu vou falar de 2 textos que me emocionam, do ponto de vista da emoção mesmo, assim, aqueles que me tocaram mais. O primeiro deles foi pela ordem do que eu traduzi, né? Traduzi primeiro o texto da bailarina Geltzer, né? A turnê de Katerina Geltzer.
Esse texto eu acho muito bonito, assim, muito, muito bonito mesmo, e fiquei comovida com ele, pelo conteúdo mesmo. Acho que ele faz elaborações sobre o que ele pensa que é a arte, ali, sobre como ele entende a arte, que já são bem lapidares, assim, ali a gente tem um bom coágulo do pensamento vygotskiano. O outro texto que me comoveu de verdade assim foi traduzir o texto do antissemitismo em Dostoiévski, porque eu achava muito inacreditável. Cada linha que eu traduzia, eu pensava, meu Deus, ele escreveu isso nessa idade. Eu ficava meio em choque assim com o fato de quando aquele texto foi escrito e de que é um jovenzinho ali. Aquilo me deixou bem comovida, assim. Haveria outras maneiras de selecionar, sei lá, o choque que eu tive quando um dos primeiros textos que eu peguei para traduzir, que eu queria abandonar o doutorado nesse dia, assim, né? Eu peguei um texto desses judaicos e o título é em Yiddish, só que ele estava em cirílico e eu pensei, não sei russo, não sei, eu não acho nem a palavra no dicionário, mas não era russo aquilo. Então esse tipo de dificuldade foram peripécias, digamos assim, da história da tradução, né? Que eu não era russo aquilo, né? Por isso que eu não sabia. Enfim, teve essas anedotas também, mas do ponto de vista emocional, acho que eu escolheria esses dois. E você, Gisele? Gente, eu queria dizer uma coisa, assim, um pouco antes de responder, João, a sua pergunta, mas... Pode abre seu coração. Do nível de dificuldade desses textos em russo, né? E que é absolutamente infernal, assim. Eu digo que eu sempre tive muita admiração pela Pri, e depois de tentar fazer o cotejo com o russo, tem mais ainda, porque realmente são muito complicados. Né? E não tem, eu acho que mais ninguém aqui no Brasil que poderia ter feito essa tradução, né? Que mergulhou mesmo a fundo na cultura russa, porque são mesmo referências super difíceis, né? Autores que nós, enfim, né? Claro que meu conhecimento de russo é melhor dos cenários intermediário, mas quando a gente pega textos comuns de psicologia, enfim, né? A gente está organizando aí uma antologia também. Eu até dou conta de fazer esse cotejo, com esses textos aqui não. Né? Então, quer dizer, realmente um russo muito complexo, é um trabalho, né, de uma vida realmente que a Priscila está nos apresentando aqui. Então, eu também, um dos meus textos aí preferidos também foi esse da bailarina, da Geltzer, que a Priscila escolheu. Eu achei lindo, quer dizer, na percepção da natureza do balé, né? Enquanto arte, quanto técnica, a percepção que ele tem ali da natureza do corpo feminino na dança, achei muito interessante. E como eu tenho um certo... E também fica meio perdido, né? Nas diferentes possibilidades de fazer aqui uma seleção. Né? E tem uma certa fraqueza pelo humor, né? E tem algumas metáforas aí dele que acabaram me pegando, né? E alguns textos que eu acabei selecionando por isso. Achei fantástico O Rei Está Nu, porque adoro Tolstói também, né? É muito legal, é muito engraçado, né? Quando ele vai falar de como o Tolstói mostrou, né, que o rei Shakespeare, vamos dizer assim, né, estava nu para o comentário, ainda nunca tinha sido adequadamente comentado, isso foi isso que eu entendi. Gostei muito desse texto sobre arte gráfica também. E tem uma outra faceta aqui que é interessante a gente perceber também, que é um Vygotsky organizador cultural, tentando pensar políticas, né, da sua época. Então, quando ele escreve sobre o autor, de não exatamente uma resenha, né, quando ele analisa, quer dizer, as idas e vindas e as vicissitudes do teatro provinciano, e vai dizer como que aquilo poderia ser superado, é extremamente interessante para pensar esse Vygotsky também mais político, João. Achei, né, e quando ele vai falar, quer dizer, o vento, a maioria das vezes, pode trazer flores, alguma coisa assim, um aroma, mas muitas vezes ele traz poeira, né? E são, quer dizer, são pérolas, né? E você ri sozinho mesmo, lendo o texto. Então, eu gostei muito desses aí, especialmente. O texto sobre o livro do John Reed também achei fantástico. Na contribuição para ver como ele estava enxergando a Revolução. Isso. Né, é precioso. Sim, e o Teatro Revolução também é bem legal. Eu gostei bastante também do Teatro Revolução, que ele começa já
né? Ele diz algo tipo, não existia teatro antes disso, né? É algo meio assim, Isso né? é para deixar muitos especialistas totalmente de cabelo em pé. Ele está muito na Exatamente, contramão do que se diz sobre teatro, inclusive, né? Que é uma coisa de incensar e tal. Uhum. sim. Ah, gente, eles escreveram aqui 10 minutinhos, eu não sei nem o que eu faço agora, eu ainda tinha várias perguntas aqui. Mas vamos lá, vamos continuar, daqui a pouco a gente para. Ó, são 3, a gente está aqui há 1 hora, né? Bom, vocês falaram da política, eu não vejo isso no livro, daí queria saber, acho que até mais da Gisele, eu não sei, dessa relação dele política, como que ele se enquadra politicamente. Ele, né, ele está no meio da Revolução. Dá para fazer uma leitura nesse sentido, Gisele, desse Vygotsky político, envolto na questão política? A Priscila, se quiser falar também, dá para fazer uma leitura do Vygotsky político a partir desse livro ou não? Sim, com certeza, João. Como eu falei, algo que me impressionou nesses escritos também foi como ele é um pensador que sempre, quer dizer, tem uma independência, né? Uma forma muito própria de pensar e usa sempre a luz natural da razão. Tanto que Luz natural numa da das... razão, luz natural da razão, agora. É, Hein, Priscila? Hein? Eu gostei disso também. Foi bom isso. Spinoza, né? Desculpa até te interromper, mas aqui foi assim, luz natural da razão. quer Diga, dizer, desculpa. aquele intelectual de verdade, né? Que vai ter uma independência de pensamento e que não vai fazer concessões por medo, enfim, que vai levar até o fim um compromisso que é com o partidarismo no sentido leninista, né? Um compromisso com a classe, não com o partido que está no comando da revolução. Tanto que uma coisa interessante, por exemplo, é que ele faz uma crítica a peça Inimigos do Gorky. O Gorky, que quer dizer, nesse momento, significa muitíssimo para a Revolução e que depois vai ser levado na condição de modelo no realismo socialista, né? Modelo ali para a literatura. E ele, no entanto, quer dizer, ele não poupa nem Gorky. Né? E ele vai justamente dizer, tentar dizer de como o teatro deveria se modificar, quer dizer, e ele tem uma relação ambivalente, né? Você vê que em alguns momentos ele diz ali que o teatro tinha, assim, o teatro russo tinha uma grande legado, né? Uma riqueza na sua tradição e tudo mais, e em outras ele vai se mostrar extremamente insatisfeito. Aí tem algumas resenhas muito interessantes que são sobre a passagem do teatro Tocha Vermelha, né, por Gomel, que já tem uma proposta de organização de trabalho coletivo e tudo mais, que ele considera que estava no caminho para criar um teatro novo, né? Assim como ele propunha, quer dizer, a psicologia para o homem do futuro, né? Para o ser humano do futuro e também para os atores, né? Enfim, para um público do futuro, um novo teatro que deveria ser concebido. Então, eu vejo a contribuição política mais nesse sentido, João. Tá. Priscila comentou sobre o Outubro na Poesia. É bem isso, né, Priscila? Como você quer falar um pouquinho? Ali eu acho que ele é bem corajoso. Ele é um tão texto, ousado. né, que é Outubro na Poesia, só para situar aqui as pessoas. Essa resenha sobre outubro é como eles se referiam à Revolução de Outubro, né? Às vezes aparece em russo só a palavra, só o nome do mês, né? Só outubro. Mas, assim, quer dizer, o fenômeno da Revolução é refletido, né? Quer dizer, expresso na poesia, né? E ele faz críticas bastante contundentes ali sobre uma suposta arte proletária, uma poesia proletária, e aquilo deve ter sido tão problemático que termina com uma nota dos editores do jornal dizendo: não concordamos, publicaremos uma resposta no próximo número. Porque, de fato, ele diz coisa que ser proletário ou falar de determinado tema não torna uma poesia melhor do que outra, né? Mais avançado, mais atual, mais relevante do que outra, né?
bastante na contramão da coisa iconoclasta, das vanguardas também, por um lado, e, por outro lado, de uma tentativa de construção de uma nova arte com base em identidade de classe partidária, pura e simplesmente, né? Assim, que era mais ou menos assim, nisso que se fundava a Associação dos Escritores Proletários, né? Que é a que, no final, acaba meio que vencendo, digamos, a guerra, embora essa associação seja extinta também, no final das contas. Ele ali está num fio da navalha bastante delicado, se colocando nessa relação entre política e literatura, com muita sutileza, com a sutileza que me parece necessária, né? Se a gente olhar hoje em dia, é muito assim, extremamente contemporâneo, até hoje nem todo mundo chega nesse nível, eu acho, e sem se furtar a falar desse assunto também. Né? Sim. De certa forma não, as falas de vocês dialogam aí, né? Acho que tem um diálogo legal. Bom, acho que a gente tem mais alguns minutinhos. Tenho ainda várias perguntas aqui, mas acho que eu vou deixar aberto para vocês duas, se tem alguma questão que vocês querem ainda levantar sobre o livro. Eu vou aproveitar esse momento para falar, olha, como ela é ao contrário aqui, é difícil. Liev S. Vygotsky, escrito sobre arte, e lembrando que a Priscila traduziu para a gente também Atividade, Consciência e Personalidade, que também é uma super lacuna, que foi preenchida, né? Um texto que não havia tradução em português, só para lembrar. Os dois estão à venda no editoramiriveja.com/loja, se você quiser ir direto para a lojinha. Queria que a Gisele e a Priscila, se tiver alguma coisa para complementar. Eu não sei se a Priscila tem algo que ela está pensando em complementar, mas quando a gente fez o lançamento presencial na Casa das Rosas, ela fez uma comparação, eu acho que foi de Piaget e Vygotsky. Foi isso, Priscila? Que eu achei tão sensacional. Eu queria saber se você falaria isso de novo, porque eu preciso ouvir isso de novo, se você quiser, e fique à vontade para complementar. E a Gisele também, queria deixar aberto, se ela quiser complementar algo que eu negligenciei aqui, ou algo que ficou das nossas perguntas, daí eu fecho e agradeço todo mundo. Deixa eu ver o que estão falando. Deixar isso na manga para a próxima informação. Tá. Vamos lá. Você quer terminar, Priscila? Sim, acho que só rapidamente, só para concluir, que a gente espera que, de fato, esse livro desperte o interesse de quem estuda Vygotsky, de quem estuda literatura e cultura russa, que eu acho que, além de de completar essa lacuna da biografia, também apresenta de brinde, vem um mosaico do que era a cultura russa ali nesses anos, que é uma cultura muito vibrante também, então os interessados em entender o que acontecia, é como abrir o jornal da época e ver, né? Porque é basicamente isso que a gente tem ali, com doses de ensaio maior ou menor, né? Tem textos mais críticos, textos mais ensaísticos, mas acho que dá um bom panorama, assim, de um autor bastante perspicaz e bastante agudo, assim, na sua leitura, né? Essa metáfora essa comparação não é minha, quero dar o devido crédito porque eu acho também maravilhosa, eu nunca esqueci, é um texto minúsculo que saiu numa revista acadêmica já há mais de 10 anos, do Alex Kozulin, em parceria com o Pablo Del Rio, mas acho que o texto é do Kozulin, não sei se o Del Rio traduziu, algo assim, mas o Kozulin, que foi um dos autores que trouxe, que divulgou Vygotsky no Ocidente, ele tem um livro, né, em inglês sobre Vygotsky, já antigo. Ele faz a seguinte comparação, que o modelo compara Vygotsky e Vygotsky e Piaget do ponto de vista de que seres humanos eles projetam, né, quando eles estudam, quando eles criam suas teorias do desenvolvimento humano, quem que eles visualizam como modelos, né, de ser humano. E segundo o Kozulin, o Piaget vê um cientista experimentador, um cientista natural, né? Essa criança é um mini cientista que explora o seu meio e se desenvolve
e se desenvolve intelectualmente, né, se conhecendo e se adaptando àquele meio, né? E o Vygotsky, por sua vez, o que ele visualiza na criança, o que ele visualiza no ser humano, o ser humano do horizonte do Vygotsky é o poeta. Poeta, porque o poeta, ele transforma o mundo, ele realmente recolhe o material do mundo e ele cria outra coisa. Ele recolhe as palavras que a gente conhece, as pedras que estão na natureza, as coisas, os materiais mesmo, falando não metaforicamente aqui, né? E produzem outra coisa, e criam um mundo novo, e é um mundo simbólico, um mundo da arte, né? E esse mundo simbólico é um mundo propriamente humano, que na teoria histórico-cultural isso está claro, e por isso que a gente pode cada vez menos negligenciar, eu acho, o aspecto artístico da formação do Vygotsky, do trabalho dele, né? Tudo que ele disse, tudo que ele se dispôs a escrever sobre arte me parece relevante, porque, de fato, me parece fazer muito sentido que ele realmente visualize no ser humano a figura de ser humano ideal como o poeta, que é esse que transforma e cria o seu próprio mundo. É lindo demais isso. Gisele, quer complementar alguma coisa? Fique à vontade. Bom, eu queria convidar todos para lerem essas traduções. Penso que sim, a gente vai ter um elemento muito novo lá no comentário a obra do Vygotsky daqui para frente. E até o momento, quer dizer, a gente tem um livro, acho que o livro mais compreensivo, né, mais abrangente que a gente tem sobre Vygotsky, que é o Vygotsky, uma síntese, do Vanderveer Walsner, já relativamente antigo, né, tem umas décadas aí. Esse livro, ele não dá conta dessa faceta, desse Vygotsky que emerge aqui nas traduções da Priscila. Né? Então, quer dizer, algo que pode levar mesmo a uma reinterpretação, né? Vai deslocar aí alguma coisa nesse entendimento. Então, me parece que para todo mundo que gosta, que se interessa por Vygotsky, por literatura e por artes, né, teatro de uma forma geral, essa é uma leitura imprescindível. Obrigada a vocês aí por traduzirem e editarem, gente. Gente, que maravilha. A gente ficaria aqui mais umas 2 horas, né? Bom, é isso. Queria agradecer imensamente o convite da Gisele, agradecer todo o pessoal da equipe da GSC. Por favor, nos convide para ir presencialmente para Flipostos, né, Priscila? E agradecer a Priscila, obviamente, agradecer a Gisele por essa conversa boa, sabadão à tarde, né? A gente aqui falando de arte, de Vygotsky. E é isso, agradecer a presença de todos, mais uma vez lembrando que... Opa! Liev S. Vygotsky, escrito sobre a arte. Olha lá, ele também. Todo mundo munido. A única que não pode mostrar o livro é a nossa intérprete de Libras, porque senão ela não consegue fazer a interpretação aí, mas estamos aí. Muito obrigado todas, todos. Espero que nos vejamos em breve. Fechar, Helena? Agradecer a Helena, claro, que fez a ligação da ligação. Como nós vimos, assim, se todos aqui, todas as telas têm um desse, eu acredito que será leitura realmente obrigatória para muitas pessoas. Essa live vai ficar salva. Aqui o pessoal pode marcar como favoritos. Assista novamente aqui dentro da plataforma do Flipostos. E daqui a um tempo também ela já vai estar disponível lá no YouTube para todo mundo assistir, tá bom? Priscila, Gisele, João, como eu vi vocês conversando aqui no backstage, né? Isso é conversa para realmente a gente estar tomando uns drinks, né? Batendo um papo muito legal e horas e horas e horas. Então, com certeza, nós vamos nos ver em breve aqui no Flipostos, tá bom? Okay. Valeu, gente. Valeu, obrigado, muito obrigada. Gente. Tchau. Até mais.